Conheça a história de Roy Rogers e suas tragédias, uma das maiores estrelas de faroeste de todos os tempos, mais conhecido como o Rei dos Cowboys, ao lado de sua linda esposa, Dale Evans, seu fiel corcel palomino dourado, Trigger, e seu leal pastor alemão, Bunlet ou Bala, o Cão Maravilha. Roy Rogers nasceu Leonard Franklin Sly, no dia 5 de novembro de 1911, em Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Foi um cantor, ator e apresentador de televisão. Ele tinha 3 irmãs, Kathleen, Mary e Cleida. Em 1919, sua família comprou uma fazenda em Ohio e construiu uma casa de 6 cômodos. Seu pai, logo percebeu que a fazenda por si só não forneceria renda suficiente para sua família, então ele conseguiu um emprego em uma fábrica de calçados de Portsmouth, morando lá durante a semana e voltando para casa nos fins de semana, levando presentes após os dias de pagamento. Um presente notável foi um cavalo no qual o jovem Roy aprendeu o básico da equitação. Ele cursou o ensino médio em Ohio, mas depois de completar seu 2º ano, sua família voltou para Cincinnati, onde seu pai trabalhava em outra fábrica de calçados. Percebendo que sua família precisava de ajuda financeira, Rogers abandonou a escola e se juntou a seu pai na fábrica. Ele tentou frequentar a escola noturna, mas depois de ser ridicularizado por adormecer na aula, abandonou a escola e nunca mais voltou. A família foi morar em Lauderdale, Califórnia, onde sua irmã Mary morava. Ela sugeriu que ele, na época com 19 anos, fizesse um teste para um programa de rádio. Algumas noites depois, vestindo uma camisa de cowboy que Mary havia feito para ele, ele superou sua timidez e apareceu no programa tocando violão e cantando. Depois de 4 anos com pouco sucesso como cantor, em 1934 Rogers formou os Sons of the Pioneers ou Filhos dos Pioneiros, um grupo musical de cowboys, provavelmente porque eram considerados jovens demais para serem pioneiros de verdade em qualquer coisa. O grupo marcou sucessos com canções como Cool Water e Tumbling Tumbleweeds. Desde sua primeira aparição no cinema em 1935, Rogers trabalhou constantemente em filmes de faroeste, incluindo um grande papel coadjuvante como um cowboy cantor em um filme de Gene Autry enquanto ainda atuava como Leonard Sly e mais tarde como Dick Weston. Em 1938, quando Autry, o maior astro do cowboy da América, rescindiu temporariamente seu contrato com o cinema, Sly foi imediatamente rebatizado de Roy Rogers. Seu nome artístico veio de seu dentista de infância, Roy Steele Rogers, que trabalhava nos arredores de Ohio. Ele recebeu o papel principal no faroeste, Under Western Stars de 1938. Rogers logo se tornou um ídolo matinê e uma lenda americana. Além de seus próprios filmes, Rogers desempenhou um papel coadjuvante no clássico de John Wayne, Comando Negro de 1940. Em 1943, Rogers havia se tornado a maior estrela de bilheteria de faroeste e era considerado o rei dos cowboys. Uma grande indústria de marketing cresceu em torno de seu nome e imagem. Havia figuras de ação de Roy Rogers, romances de aventura de cowboy, uma história em quadrinhos e uma variedade de outros sucessos de marketing apresentando não apenas Roy, mas toda a sua gangue. Rogers se mudou para a televisão em 1951, ele, junto com seu fiel corcel palomino dourado Trigger, sua esposa Dale Evans, seu bem-humorado companheiro Pat Brad e seu leal pastor alemão, Bala. O programa, o show de Roy Rogers, foi ao ar entre 1951 a 1957, apresentando mais de 100 episódios, nos quais os mocinhos venciam todas as vezes. Rogers e Evans tornaram-se conhecidos como defensores da adoção e como fundadores e operadores de instituições de caridade para crianças. Ao adotar uma garota nativa americana como sua primeira criança adotiva e depois uma garota coreana como sua irmã adotiva, eles fizeram muito para promover o ideal de famílias interraciais em uma época em que tais ideais não eram populares. Ambos também eram cristãos declarados. Em Apple Valley, Califórnia, onde eles moraram, várias ruas e rodovias, bem como prédios cívicos, receberam seus nomes em reconhecimento aos seus esforços em prol das crianças desabrigadas e deficientes. Roy era um maçom ativo e era conhecido por seu apoio às instituições de caridade. A famosa música tema de Roy e Dale, Boas Trilhas para Você, até nos encontrarmos novamente.
que Dale escreveu e eles cantaram em dueto para encerrar seu programa de televisão, tornou-se um emblema da versão hollywoodiana do faroeste americano. Happy trails to you until we meet again. Happy trails. Por sua contribuição para a indústria cinematográfica, Roy Rogers tem uma estrela na calçada da fama de Hollywood, e uma segunda estrela por sua contribuição ao rádio e uma terceira estrela por sua contribuição à indústria da televisão. Roy e Dale foram introduzidos no Hall da Fama dos Artistas de Faroeste no Museu Nacional do Patrimônio de Cowboys e Faroeste em Oklahoma City, Oklahoma em 1976 e Roy foi introduzido novamente como membro dos Filhos dos Pioneiros em 1995. Roy também foi eleito 2 vezes para o Hall da Fama da Música Country, primeiro como membro do Filhos dos Pioneiros em 1980, e como solista em 1988. O trágico primeiro amor de Roger. Rogers era verdadeiramente um homem tradicional e amoroso. O cantor-ator estava sempre em busca da mulher com quem pudesse se comprometer e se casar. Ele se casou 3 vezes. Sua primeira esposa foi Lucille Ascoli, com quem ficou casado de 1933 a 1936. Em 1936 Rogers casou com sua segunda esposa Grace Wilkins, tiveram 3 filhos, uma filha adotiva, Cheryl, e 2 filhos biológicos, Linda Lou e Roy Jr. Porém uma primeira tragédia aconteceu na vida de Rogers. Grace morreu de embolia logo após dar à luz a Roy Jr. em 1946. Rogers ficou com o coração partido com a morte de sua esposa, mas continuou a sustentar e cuidar de seus filhos sozinho. Dale Evans já conhecia Rogers durante um filme que fez com ele em 1945. Após a morte de Grace, Roy e Evans se casaram. Foi o 4º casamento dela e o 3º de Roy, mas o casal permaneceu junto até o próprio Roy falecer. O casal teve 9 filhos, 5 dos quais foram adotados em momentos diferentes. Eles ficaram emocionados quando sua filha Robin Elizabeth nasceu em 1950. A empolgação rapidamente se transformou em medo quando perceberam que ela havia nascido com síndrome de Down, que era um risco muito maior nos anos 50, e uma segunda tragédia aconteceu, a morte precoce de sua filha devido a complicações cardíacas antes dela completar 2 anos. O casal ficou arrasado e lamentou sua morte por um longo tempo. Rogers e Evans posteriormente decidiram escrever um livro sobre a perda de sua filha e como ela mudou suas vidas, mesmo durante sua curta existência. O livro se chamava Anjo Inconsciente, uma história comovente de amor e perda, e se tornou uma grande influência na forma como os pais lidam com a identificação e criação de filhos com necessidades especiais. Porém, mais tragédias familiares aconteceram depois. Foi seu imenso amor pelas crianças que tornou essas perdas ainda mais trágicas. Sua filha adotiva Deborah Lee Rogers, Debbie, que tinha 12 anos, estava sendo levada para a escola em um ônibus da igreja, quando ela foi uma das 8 pessoas que morreram quando o ônibus bateu em 7 carros enquanto dirigia pela rodovia. Este foi outro dos vários golpes distintos e brutalmente poderosos para os pais amorosos. Outra tragédia atingiu os Rogers, apenas 15 meses após a perda de Debbie. John David Rogers, também conhecido como Sandy, um dos filhos adotivos do casal, morreu sufocado em um hospital militar, enquanto estava servindo o exército na Alemanha. Ele reclamou de se sentir mal na época e foi levado para um leito médico do exército. Algumas horas depois, ele vomitou e morreu sufocado em 1965, antes mesmo de completar 20 anos. Enquanto lidava com as várias tragédias que atormentavam a família, as pressões econômicas ainda eram aplicadas, e Roy Rogers continuou a se concentrar em sua carreira enquanto fazia tudo o que podia para cuidar de sua família. Ele atuou em uma variedade de filmes de faroeste e foi extremamente popular com o público nos Estados Unidos. Rogers entrou no ramo de restaurantes no final dos anos 60, fundando a rede Restaurantes da Família Roy Rogers em parceria com a Marriott Corporation. Várias centenas de restaurantes Roy Rogers foram estabelecidos nos Estados Unidos na década de 80, chegando a 650 em seu auge. Em 1990, a Marriott vendeu a rede por $365 milhões para a Hardee's.
Seu cavalo Trigger faleceu em 1965, no rancho de Rogers em Apple Valley. O ator fez inúmeros gestos maravilhosos em memória de seu fiel corcel, incluindo costurar profissionalmente sua sela no animal que foi empalhado, e exibido no Museu Roy Rogers e Dale Evans, quando foi inaugurado em Apple Valley em 1967. Os fãs do show de Roy Rogers seguiram Bala, o Cão Maravilha, por 6 temporadas consecutivas e mais de 100 episódios. Fora do show, também era o cachorro da família e era verdadeiramente obediente e inteligente. Bala nasceu em 1949 e faleceu nos anos 60. Ele também foi preservado e empalhado exibido no Museu Roy Rogers Dale Evans em Victorville, Califórnia. Roy Rogers morreu de insuficiência cardíaca congestiva em 6 de julho de 1998 aos 86 anos. Ele residia em Apple Valley, Califórnia, no momento de sua morte. Ele foi enterrado no cemitério de Sunset Hills em Apple Valley, Califórnia, onde Dale Evans 3 anos mais tarde, em fevereiro de 2001 aos 88 anos, se juntaria a ele. Roy Rogers sempre encontrou coragem para viver e aproveitar sua vida. Ele realmente foi um grande homem, que sempre manteve o queixo erguido, mesmo nos momentos mais difíceis. Roy Rogers morreu apenas alguns meses antes de seu 50º aniversário com Dale Evans. Ele deixou uma grande marca e seu espírito forte continua a inspirar até hoje. Come on, Trigger. Let's be on